E a partir deste ponto, também para o YouTube, a gente recebe o nosso convidado, é o bloco Entrevista. Wander, muito obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite. É uma honra pra gente ter você aqui. E, cara, eu tô ligado que o assunto vai render aí, são muitas memórias nessa parada. Então, sinta-se à vontade, vamos conversar esse bate-papo, querendo saber do seguinte, cara. De que forma o rock pesado surgiu na sua vida e como foram esses primeiros anos de descoberta roqueira? Pessoal, Bom, primeiramente agradecer os Índices aí, agradecer o Felipe, agradecer o Frajola aqui, o pessoal do Mercearia, Carlos aí, a gente ensaia aqui também, né? Os meus projetos e, pô, é um puta prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Cara, o heavy metal, assim, o rock and roll, a parada foram descobertas em cima de descobertas, né? A gente começa ali escutando um rock e tal, pô, vê que é uma parada legal. Mas o heavy metal mesmo, ele apareceu ali por volta de 98, 99 ali, que a gente começou a escutar uma parada mais pesada e tal, né? E tipo assim, sempre gostei dessa vibe metal, power metal e tal, né? Eu não comecei nessa vibe, mas acabou que eu me afeiçoei um pouco mais nessa vertente. Né? Mas como o rock, cara, vamos supor, o rock, você começou ouvindo o que exatamente dentro do rock? Ah, sim. Cara... E quem te apresentou esse rock? Né? Tiveram figuras, assim, importantes, né, na minha vida, assim. Eu sempre fui um moleque que sempre gostei de filme. Sempre gostei, eu sempre, na época que alugava o VHS, eu sempre colocava os filmes assim. Então, assim, esses filmes, eles continham sons. Mas ele músicas. fala VHS, cara. Quem é moleque não vai nem saber que diabo é VHS. A molecada vive uns revive aí, pô. Fita. Fita de videocassete. Fita de videocassete que você bota videocassete, lá e dá o play. Que porra é essa, velho? Você tem que rebobinar, de entregar, senão você paga uma multa. Pagava multa se não rebobinasse, pô. E aí, o que acontece? Pô, velho, esses filmes antigos, tipo o Rock, por exemplo, que era survival pra caralho. Mas teve um filme assim, em específico, que eu assisti tipo, papo de umas 15, 20 vezes quando eu era moleque. Caraca. Porque era uma parada que eu gostava. Eu sempre fui um moleque um pouco diferente. Eu gostava de uma parada de western e tal, de pá, e eu assisti. E teve aquele filme, Jovem Demais pra Morrer, que a trilha sonora, quem fez ela todinha foi o Bon Jovi. Só que eu gostava do filme, a trilha sonora compôs aquilo ali, né? Eu acho que era um bicho solo, não? Era só o John Bon Jovi. Só o John Bon Jovi. Só o John Bon Jovi. Só ele, no entanto, no final do VHS, no final do filme, né? Talvez. No final do filme tinha o clipe da Blaze of Glory, né? Da música. Que foi uma das músicas assim, que eu falei assim, caralho, essa parada é legal, mano. O que é isso aí, velho? Tipo assim, pô, tu escuta música de rádio e tal. Minha família sempre foi muito musical, assim, minha mãe sempre gostou, né? Dona Dalva, falecida, ela sempre gostou de música, e tinha uns bolachão, mas ela gostava de uma parada mais disco, mais Milton Nascimento, que tinha uns vinis lá e tal, Milton Nascimento, ela gostava muito dessa parada, mas era mais 105 lá e era isso aí, né? E aí a gente sempre seguindo essa aí. E minha família também, minha mãe, minha tia... que assim, nós éramos uma casa assim, era minha mãe, minha tia, minha irmã e eu, né? Minha mãe era separada do meu pai e tudo mais. O senhor Ademir, meu paizão, né? Assim, a gente recebia muitos amigos, porque era uma casa grande. E sempre rolava churrasco, o pessoal ia pra lá, amigos de família que tem até hoje, por 40 anos, que a galera vai lá em casa e, tipo assim, eu considero como tios e tal. Aí sempre rolava um U2, um Pearl Jam, um Pink Floyd, aí rolava um Zé Ramalho, umas paradas assim, né, anos 90, né? Então, assim, você vai acabando absorvendo aquilo ali osmoticamente, né? Você vai absorvendo aquelas coisas ali. Então, chega uma hora que, de tanto você absorver essas informações, a coisa começa a transpassar, né? Então, assim, foi mais ou menos nessa pegada. E aí, assim, tinha um amigo da família, né? O Gordão, que hoje a gente, tipo assim, a gente se afastou um pouco, problemas pessoais aí de família e tudo mais, mas, assim, eu não posso negar que foi uma figura importante nesse momento da minha vida, que foi o cara que tinha a caixa de Pandora. A caixa de Pandora era os vinis do mal. Tipo assim, aí ele morou lá em casa um tempo num quartinho que era da minha falecida avó e tal, e minha casa era grande, tô te falando, né? Era no centro da Taguatinga Sul.
E aí ele alugou esse quartinho da minha família e tudo, ele morava lá, era muito amigo da família e tal. E aí, assim, eu assistindo esse filme, pela 10ª vez, aí ele passou e falou assim, pô, isso aí é legal, eu tenho esse vinil aí, ele me chamava de Muquifo, porque eu era um Muquifo, né? Eu era mago, só tinha cabeça, orelha, hoje eu cresci um ser humano entre as minhas orelhas, né? E joelho, e eu ficava meio nervoso assim, falava fã e ninguém entendia o que eu falava. Era foda, velho. Aí ele me chamava, bicho, tu é muito muquifo, velho. E aí o bicho era gordão, eu chamava ele de gordão. Ele, muquifo, eu tenho essa parada aí, velho, eu tenho uma parada lá. Aí eu falei, cadê? Eu vi o vinilzão com a capa, eu falei, caralho, velho, que bagulho louco. É mesmo? Eu falei, não, moço. Eu falei, não, né? Não. Que era a trilha do disco, trilha do filme. Disco, do a filme. trilha do Porque filme. tem o eu disco. lembro do disco, eu lembro que tem o Aí LP. ele botou, eu falei, moço. Aí, tipo assim, fazer uma analogia aqui. Como assim? Por exemplo, imagina você um cara que tem uma fome insaciável por hambúrguer. E você vai no lugar onde tem hambúrgueres diferentes toda hora. Então tu comeu um hambúrguer, caralho, esse é bom. Aí tu escutava a música, puta que pariu, esse é bom pra caralho também, velho. Aí ele, porra, esse aqui é bom pra caralho. Aí tu foi indo. Só que dentro essas paradas assim, tinha Iron Maiden, tinha Metallica, tinha Ramones. Só que eu tava ali naquele disco ali. Aí ele tinha um pack do Metallica, que era um pack que saiu, que era o Jump the Fire. Eu lembro, Jump the Fire, o Creeping Death. Creeping Death e o One. E o One, que era uma capa branca. Que vinha e na era caixinha. Um diabão. E Eu era olhava caro aquilo. essa aí. Era Eu olhava caríssimo. aquilo ali, eu falei assim, velho, que porra é essa aí, velho? Ele, não, Muquifo, isso aqui é Cliff Burton e os lá. Falei, velho, que porra é essa aí? Eu confesso que eu fiquei com medo. Falei, Isso tu tinha quantos anos, tu lembra? Isso aí era papo de 96, eu tinha assim, papo de 12 anos. 13 anos, eu não sei precisar exatamente, né? Mas era molequinho ainda, entrando na adolescência ali. Aí ele falou, não, pera lá. Deixa eu botar uma parada aqui pra você. Aí botou assim, aí eu escutei. A One do Metallica, né? Eu falei, não, moço. Aí foi descoberta atrás de descoberta, aí não tem jeito, velho. Aí o bagulho foi fluindo, foi entrando no DNA mesmo, aí do dia pra noite, sei lá, mano. Aí eu falei, vamos nessa daí, essa daí. Só que assim, a música entrou bem depois, né? E aí, assim, tinha amigos da escola e tal, porque assim, eu entendo que é o seguinte, é tudo uma questão assim da frequência que você vibra, do teu mindset. Por exemplo, se tu entra numa parada de rock and roll, de metal, não sei o quê, é uma parada que tu começa a atrair pra tua vida. Tu atrai o que você é, você atrai o que você certeza. é. E aí, assim, tu começava a andar e tu começava a ver os metaleiros. Aí tu, caralho. Já começa a enturmar com os Aí Mas já que era começa. Coisa que você que já existia, mas você não conseguia enxergar, né, velho? Tipo Depois... assim, os caras estão escutando um som ali, pô, legal, massa. Pô, vamos jogar uma bola ali, vamos assistir um... Eu sempre fui moleque de desenho, essas paradas, vamos assistir o desenho ali dos Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, que porra que tinha lá, tá, massa, vamos jogar o videogame e tal. Eu sempre fui mais de jogar bola na rua, estourar os dedos e essa parada, e jogar... brincar de ficar de asa no meio da rua. O que tivesse, era o pau torava. E aí, assim, foi isso aí, velho. Isso começou a envolver, eu estudava no SEAB, né? SEAB tem muito roqueiro, SEABão, velho. Sempre só tem que muito eu era do roqueiro. 15, porque eu tava no primeiro grau, 12, 13 anos ali, né? E aí sempre via a galera lá tocando e pá, eu passava um belo dia, tipo assim, o gordão, ele me deu uma blusa do Metallica. Aí, Muquifo, eu vi ali, ó, pá, vou vestir assim, eu falei, tá, porra, velho, isso aqui, né? Aí a blusa gastou de tanto eu usar. Ela andava sozinha, ela ia pra escola sozinha. E foi a sua primeira blusa de metal e rock, assim, que você teve. Aí eu cheguei no... Aí os caras olhavam assim, oxi, tu gosta... Como é que gosta de Metallica? Que porra é essa? Que porra é essa? Que antigamente tinha uma lance de intimar, pô, que tava na camisa de banda, você intimava, né, velho? E aí, assim, a minha primeira galera, assim, do rock and roll mesmo, assim, minha primeira galera foi uma coisa muito interessante, porque, assim, tinha a galera da rua de cima, e lá na QSA a gente tinha a cultura o seguinte, vamos jogar bola? Bora. É rua contra rua. Não era futebol, não era sobre futebol, era sobre porrada. Era diferente. Treta. Vamos jogar, mas é pra brigar. Quem tipo, perder... É tipo torcida organizada, né? Quem perder, não. A gente não perdeu. Não perdeu, pau.
Tive isso aí. A galera da rua de cima tinha um problema com a rua de baixo, que a minha era 13 e a de cima era 15. Só que a galera da Isso rua de ali cima... QNA. Na QSA. QSA. Aí a galera da rua de cima curtia o rock and roll e eu sempre passava e usava a patota lá, né? Um belo dia eu passei com essa blusa metálica e uma vez eu tinha tomado umas porradas do Paulo, que é meu brother, e do Cabeça, que também é meu brother também, jogando bola. Isso que é amigo, Não, hein? os brothers, Isso que é pô, brother. jogando bola, pô. Só que jogando nessa bola, época eles não eram. Aí eu passei com a blusa metálica, aí eles já me viram de longe, já chegaram assim. Que porra é essa, doido? Aí eu falei assim, ué, tu curte essas paradas e chega aí, agora tu vai rodar com nós. Aí eu comecei a andar com os caras e, tipo assim, foi desenrolando e tal. Mas dessa época toda, velho. Qual o seu primeiro disco que você comprou, que você ganhou da sua mãe? Que Falou eu assim, mãe, comprei? eu quero um disco. Qual foi esse disco? Na verdade, Ou CD, sei lá, o né? Gordão, ele tava numa vibe assim que ele não era mais, ele tinha cansado, ele vinha... Caralho, te deu a caixa de Pandora, não boto fé nisso, deu. não. Caralho, Ele me deu, aí e é rolou muita um fato sorte, muito né? trágico com essa caixa de Pandora também, mas isso aí porque... Bom, enfim, mais na frente aí a gente fala. E aí, cara, foram esses vinis, aí tinha uns 3 ou 4 do Ramones, dos mais legais que tinha esse pack aí do Metallica, e também tinha o Garage, aquele Rivested, aquele primeiro aquele que estão na brancão, banheira. Né? Aí tinha do Iron, tinha um primeirão, tinha um Number of the Beast, e eu acho que o Fear of the Dark, né? Uma parada assim. E assim, Megadeth tinha o Rust in Peace, e aí tinha São os outros. clássicos da Os época. classicão. Aí o bicho era tipo assim. Caixa boa, velho. E ele falou: não, toma aí, Mukif, pega a parada aí e tal, não sei o que, não sei o que, porque ele não tava mais nessa vibe, né? Ele tava tipo assim, já era a vibe do CD, ele já tinha uma condiçãozinha melhor, e ele comprou a parede de CD, e ele, esse aqui já tá velho. Eu falei assim: não, pô, mas. Esse aqui, sei lá, mano, serve. Isso aqui é massa. E tipo assim, aí teve até uma vez, a gente pegou essa caixa, levou porque tinha um barraco, que era a casa do Vitor Gordo, que era uma das primeiras casas lá da QSA 15, que era o QG da galera. Todo mundo ficava lá. As descobertas eram lá, né? Galera ia toda pra lá. E ele era primo desses brothers aí, que futuramente a gente acabou montando uma banda, né? Nessa época. Porque, todo mundo gostava. Meu irmão, tu vai fazer isso. E tu vai fazer isso, e tu vai fazer aquilo outro lá. E nós vamos fazer, você querer... Sem ninguém tocar porra. Sem ninguém tocar. Aí começou todo mundo junto. Só que hoje, só eu e o Daniel daquela época lá, que ainda toca alguma coisa. Os restos a galera nem... Desandou. Nem foi pra frente. Desandou. Ninguém foi pra frente, não. Entendeu que não... Então, cara, já que tu começou a falar desse teu início na música, queria que tu falasse assim, a gente já viu então que o rock foi que fez com que tu entrasse na música. E como é que foi esse começo na música, cara? Você fez aula? Como é que foi? Sim. Cara, aí... vamos montar uma banda? Bora. Aí eu tinha um brother meu no SEAB, chamava Emerson, né? A gente não tem mais contato. E ele tinha um irmão que largou uma guitarra, um tio, parada assim, que largou uma guitarra jogada lá. Eu tinha um Walkman daquele amarelão, e eu tinha uma porrada, a gente gravava as músicas do rádio nas fitas, né? E escutava, e eu ia escutando essa parada. Eu ganhei essa parada aí. Da minha mãe, eu acho, da minha tia, parada assim. E aí ele vivia pedindo emprestado. Ele falou: meu irmão, tem uma parada pra te mostrar. Aí eu falei: o que é? Vamos lá em casa. Aí tinha uma guitarra, uma Jenifão, daquela azul, das mais carniças que tem, aquelas... E eu, eita porra, era tipo assim, Excalibur, moleque, vamos tirar da pedra. Aí ele falou: véi, quer fazer negócio? Eu falei: que negócio? Aí eu falei: no Walkman. Já ficou com medo, né, velho? Aí eu falei, porra. Aí o enxofre foi subindo da guitarra, assim. O enxofre foi subindo, entrando na minha alma. Eu falei: eu quero guitarra, me dá essa porra aí. Aí foi onde eu peguei a guitarra. Só que eu sempre fui um moleque, tipo assim, desde os meus 10 anos de idade, eu fui criado dentro do comércio, minha família é de comerciante, né? Então, assim, eu sempre trabalhei, desde moleque. Então, eu saía da quinta série, sexta série, eu já pegava 45 a 47 e já ia pra loja. Então, eu sempre trabalhei. Só que eu nunca fui um moleque que gastei. Então, tudo que eu ganhava... Tava guardado. Eu falei: guarda aí, precisava fazer uma aula de tal, não sei o quê. Aí, a única coisa... Eu falei: velho, vamos fazer uma aula, então. Aí, eu, conversando com os moleques, a gente fez um bem bolado lá. Falei assim: vamos lá Tinha uma escola de música ali do lado da Alameda, que era do Cosme. Eu lembro. Do Cosme, que o pessoal chamava de bicho de goiaba.
Me chamava de bicho ganso. Aí eu comecei a fazer umas aulinhas com ele, aí foi indo, né? Aí tu começou tocando guitarra. Tocando guitarra. Tocando guitarra. Essa guitarra Essa guitarra azul, carniça. Jennifer. Aí ele olhava assim, aí eu chegava com a guitarrinha assim, ele olhava assim, Porra, bicho. pô, meu filho. Aí o que foi, pô? Não, minha guitarra, pô. Isso não é uma guitarra, cara. Isso aí é qualquer coisa, mas menos uma Isso guitarra. é um pau com arame. E aí foi que você vai... Assim, você vai descobrindo as paradas, né, e tal. Aí você vai adquirindo um pouco mais de conhecimento. E aí você vai indo, né, velho? Aí a parada foi transcendendo dessa forma. Só que lá nessa rua onde a gente montou essa banda, o Paulo era baterista, que foi esse bicho que já chegou acelerado pra cima de mim. Aí o irmão dele, o Daniel, que é meu amigo até hoje... Até hoje a gente é brotherzão mesmo, vai na casa do outro até hoje, tipo assim, papo de 30 anos de amizade. Aí tinha um Panda, que a gente não tem mais contato hoje, mas também é meu brother, que era guitarrista também, e eu era guitarrista. Então era um baterista e 3 guitarristas. Aí a gente ficava, né, no par ou ímpar, quem ia fazer? Aí eu sempre, assim, nas coisas que eu faço, eu sempre fui o cara da atitude, né? Ninguém vai tocar baixo desse caralho, não, então eu vou tocar nessa porra. Só que eu tenho que achar alguém que toque baixo. Aí foi o que eu descobri e fiz amizade com o Pato, da Musicarte, né, lá de Taguatinga Norte. Pode crer. Eu Patão, sei quem é, velho. Aí eu Toca fiz muito, aula velho. com ele, ó, Toca uma muito. pá de ano, velho, de baixo e tal. Inclusive, eu tinha visto uma entrevista sua, eu li alguma coisa assim de uma banda lá da QNL, da Waterside. Waterside, que ele tocava. Ele tocava nessa banda, né? Eu matava a aula pra ir no ensaio da Waterside. E ele mostrou- Ia a pé da QNJ até a Ceilândia Centro pra ver o ensaio do Waterside, cara. E assim, eu criei um vínculo de amizade com o Patão. E assim, eu realmente era um cara que eu fiz uma imersão mesmo no instrumento, desde moleque. Entendeu? E aí, assim, eu realmente estudei muito. E décadas depois eu cheguei até a tirar a carteirinha da Ordem dos Músicos e tal. Porque a intenção era me profissionalizar mesmo, tocar profissionalmente, contrabaixo e tal. Enfim, mas a vida da gente dá voltas, né? E aí, foi isso aí, cara. Fiz aula com o Patão, aí surgiu o primeiro ensaio. Aí a gente tocou umas músicas do Metallica. Mano, o sentimento era daquele assim que você gravou, aí tu escutou, aí eu cantava do meu jeito, os moleques tocando, na casa do Paulo, a família dele tinha uma condição, e aí assim, eles botavam as paradas assim, tal, fazendo todo um esquema lá, e a gente saía lá da Sul. Ele morava, tipo, na Vila Dimas ali. A gente ia de skate, levando um amplificador, as paradas, porra, mó sol quente, velho. Era guerra, filho. Mas, assim, ali era... Fazíamos isso várias vezes. Quando a gente conseguia gravar, meu irmão, a gente botava um microfonezinho pendurado num lustre. Aí falava, o jeito que saía aí, saiu. Aperta o rec e o play e já era, velho. Tipo assim, a gente nunca imaginava que a gente podia ir pro estúdio gravar e tal. Aí foi isso aí, velho. Aí foi nascendo, foi indo. Acabou que essa banda não foi muito pra frente porque os caras eram muito vagabundo, né? Vagabundo. Nessa época ainda, não existia o álcool envolvido com a galera, que a gente era muito novo. Era moleque, O Paulo era mais velho, mas a gente era muito novo. Moleque mesmo. Mas eu sempre fui um moleque meio caretão, assim. Eu nunca fui... Tive meus momentos, né? Mas nunca fui de... Encheu o pé na jaca. né? Tive meus momentos. Mas nunca fui, né? Aí foi isso aí, mais ou menos. Ô, Wander, e sobre a Revenge, cara? Como foram os primeiros ensaios, os primeiros shows, cara? E comente sobre as expectativas adolescentes que vocês nutriam com o embrião da Revenge, mano. Cara. O Revenge foi uma ressaca. Na realidade, foi uma ressaca de eu querer algo mais da música. Porque, assim, eu tava vindo de um ensaio com essa coisa. Eu já tava meio desiludido assim de tocar com os moleques, né? Velho, porra, esses caras foda e tal, os caras não querem investir, os caras não querem a parada. E a gente, quando a gente quer que a coisa avance e você tem amarras ali, a gente frustra, né? Aí eu tava vindo do ensaio e fui pra uma feira de ciências no SEAB, né? Um amplificadorzinho pequenininho que eu tinha e um baixinho que eu tinha, né? Aí colocamos lá, tinha um pessoal lá, não sei o quê. Aí tinha umas amigas minhas, o pessoal... não, faz um som aí, então, não sei o quê. Aí tu fala assim, eita, pô, então vamos fazer um som aqui. Aí o cara que tá tocando baixo, escuta a Metallica, vai fazer um som sozinho, que ele quer que ele tocar? Na hora. Anestesia do Metallica. Aí, tudo errado.
tocava tudo errado e tava tudo certo. Aí um belo dia eu acho que vocês até devem conhecer o Foca, o Cachaça. Eu cheguei a tocar com eles, né? Pode crer. Cheguei a tocar com eles, só que eles tocavam hardcore. E é muito engraçado essa história, velho. É uma história muito engraçada e eu devo muito a eles. No quesito é o seguinte, os caras me apresentaram ao palco, velho. Os caras me chamaram, os caras bem mais velhos, tipo assim, papo de 6ª, 7ª série, os caras já terminando o 2º grau. E os caras, velho... Aí eu, tipo assim, não sei se for o Cachaça, se for o Foca, eu falei assim, aí, doido, nós estamos precisando de um baixista lá pra tocar uns hardcore muito doido aí. Eu, é mesmo, velho? Não, já tem show até marcado, porque ele fazia uns shows na QI, ele mesmo promovia, Ele inclusive... fazia o Foca Fest. Foca Fest, exatamente. Tinha um Foca Fest, mas antes disso já tinha... Bem antes disso, já tinha um festival Morte aos Playboys. Pode crer. Bagulho de igreja, não sei dos que, estorquista, não sei dos que mais lá. Aí eu falei, pô, massa, então me mostra aí essas tuas músicas aí, ó. Aí ele pegou um papel assim, meu irmão, essa música aqui chama Punheta. Aí eu, não, moço. É? Aí, essa daqui é Morte aos Playboys. Aí eu falei, rapaz, mas que diabo de banda é essa, moço? Que banda é essa? Aí essa daqui é a igreja, não sei o que. Eu falei, pô, mamãe, eu não sou de Cristo, não. Eu não sei nada nesse rolê, não. Ele, não, isso daqui é uma parada revolucionária de não sei o que. Eu falei, doido, tu mora debaixo do HPAP ali. Que era a banda do bicho, velho. Aí tinha o... Os Cavaleiros de Zeni, que ele também tocava também. Não. Sempre rolava muito show junto. Ah, tá. O Foca tocava, era com a Smoo, Getsemane e os Infiéis, mas essa banda chamava-se Mice Behead. Já eu chego na parte do Revenge, que é bem próxima aí. Aí a gente começou a tocar. Inclusive, o primeiro show foi lá no SEAB. Porra, mano, foi acho, o melhor dia mais massa da minha vida. Subir no palco pra tocar punheta. A gente ria assim, mas na época era muito massa. E o que eu tô falando, eu devo muito aos caras, saca? Inclusive, eu tenho contato com eles até hoje, assim, da gente conversar. Às vezes me manda foto, antiga, eles me mandaram a foto desse show, cara. Caralho, velho. Velho, eu com o cabelinho assim, parecendo, e os caras tudo velho. Aí começaram a rolar, eles só tocavam nos shows que eles tocavam. Só que o Cachaça, ele era um cara o seguinte, que ele era um cara muito intenso, velho. E ele mandava todo mundo se fuder, e ele não gostava de metal, e ele não gostava. Aí chegava um grupo de metaleiro, ele chegava com os panfletinhos do show dele, bando de metaleiro, pau no cu, vai no show de hardcore, que isso aqui é que é foda. Ele começou a arrumar um monte de inimigo. Eu falei, bicho, menos. Aí eu estudava no 15, aí eu cheguei uma vez no SEAB pra tocar, aí todas as lixeiras do SEAB estavam escrito o nome da banda. Mas Behead. Eu falei, velho, o que tá fazendo, velho? Todas as lixeiras, velho. E aí ia tocar nos galpão da QI lá, que ele fazia os shows, aí a galera, tipo assim, eles sabiam separar muito, porque eles sabiam que eu era um moleque, e eles eram mais velhos. Então quando, tipo assim, a galera ia fazer o rolê deles, de substâncias recreativas, aí eles iam, o menino fica aí fora. Aí eu ficava lá fora com o baixo lá. Porra, daqui a pouco a gente vai tocar punheta ao vivo. Vai ser massa. Aí, numa dessa, a gente tava tocando, aí foi chamado uma galera que tocava Halloween, uma galera que era um japonesinho, que tinha um cabelão na época, eles tocavam Halloween cover e tal. E eu vi aquela parada e falei assim, cara, isso é legal. Isso aí é massa. Essa é a parada. Porque eu tava estudando muito pra ficar tocando 3 notas, assim, não descredibilizando o tipo de som, mas assim, eu estava limitando, né? Eu ficava meio limitado, porque eu saí de um baixo de 4 cordas para um de 5 cordas, porque eu via a minha necessidade, e aí foi evoluindo. Eu era mais novo que os caras, realmente. Não descredibilizando nada, não foi nem isso. Era um sentimento que eu tinha de querer uma parada diferente. E aí foi que, pô, velho, eu comecei a estudar metal, que veio o Halloween, que tinha um Metallica, que era um metal mais tradicional, mas que aí eu comecei a me enveredar por esses mares. Mais power metal, né? Power metal, descobri o Heaven's Gate, e por aí vai, velho. E aí foi. E nessa, uma vez eu conversando com um amigo meu, do SEAB, o Alan, e ele falou, pô, velho, eu tenho um brother, que eu não sei se ele fez aula porque assim, o Natan Brasil, ele era o cara de Taguatinga, meu compadre, né? Que todo mundo falava assim, cara, o cara dá aula na GTR. Ele já tocava pra caralho. O cara é foda. O cara, e tem um irmão mais novo dele, toca bateria, o cara também é foda, todo mundo é foda, e todo mundo assim, né? Caralho, quando eu conheci ele assim, eu falei assim, velho, tu que é o Natan, velho? Caralho, velho. Massa.
E tipo assim, foi uma parada legal pra mim. Aí um belo dia eu falei assim, velho, eu tô a fim de tocar uns metal, pá, pô, conversa com ele aí e tal, não sei o quê. Aí um belo dia ele apareceu na porta da minha casa lá, ei, Ivan, beleza? Sou o Manuel e tal, pá. O Alan falou que tava querendo tocar uns metal e bora trocar umas ideias. Eu falei, bora, e pá, e foi indo aí. Aí a gente foi começando a chamar os carinhas diferenciados, que ele conhecia, que eu conhecia, pra tocar uns covers de metal. Né, de power metal, uns Blind Guardian, umas paradas assim, umas paradas de heavy metal mesmo, uns Halloween e tal, uns Gamma Ray na época também, já até tinha flertado com uma tecladista para fazer uns teclados também, mas aí tecladista, aí acabou que não deu certo, ele falou assim, não, vamos ser um teclado mesmo e é esse aqui mesmo. Aí foi, cara, aí foi onde a coisa foi começando a ganhar corpo, tipo assim, quando você começa a escutar metal, você começa a ir nos eventos de metal, né? Que rolava muito na Casa do Vaqueiro, né? Antes disso eu já ia lá pro Gran Circular e tal, rolava umas paradas no Gran Circular, mas não era metal, mas a gente via muito o Slug, via Dark Avenger lá no Gran Circular e pá, e assim, pô, velho, você vai começando a absorver aquele heavy metal, aquelas paradas aqui tradicionais. Na época tinha, quer ver? Deixa eu tentar me lembrar, acho que tinha o Undersiege, que os caras tocavam os metal em Brasília, tinha o Dark Avenger, que era tradicional pra caralho, e tinha outras bandas também que... Mas isso foi quando, cara, exatamente? Assim, que você... Então você é da formação original. Sim, eu e o Manuel estamos até hoje no Revenge. E o Natan também, né? Ou não? Não, o Natan veio depois. Ele não é da formação original, não. Ele veio bem depois. Pra mim, o Natan tinha montado o Revenge, cara. Não foi o Natan, não. O Natan, ele sempre foi um cara que acompanhou, ele sempre foi nosso técnico de som, ele sempre foi um cara que teve compaixão pelos meninos. Por o Natan ser musicalmente muito superior a nós. E mais velho também, né? E mais velho também. Ele e o Michel já tinham... Ele ia mais pra cuidar do Manuel, né? Talvez, Às vezes era, às vezes ele ia pra cuidar do Manuel. Talvez, né? Pra fazer o babá do filhinho mais novo da Dona Marli. Ele vai ficar puto. Foda-se. Aí era aí, tipo isso. Isso foi na transição de 99 pra 2000. E ali tivemos alguns impasses, guitarrista, vocalista, isso aqui, até nós chegamos num line-up que era eu, Manuel, o Limark da Samambaia, né? Que tocava acho que no Mystical na época. O André, que já era amigo dos meninos, do Natan, do Michel, que é o André Gustavo, que toca hoje na Fire, né? Que é a banda que a gente toca na noite. E o Manuel, né? E eu. Só que eu era só baixista, eu não era vocalista. Nessa época era o Wellington, que era o vocalista, que era nosso amigo também, ele de escola e tal. Aí nós gravamos, aí a gente entrou numas de compor. Aí fizemos as músicas. E qual foi o primeiro som que saiu dessa... O primeiro som autoral da Revenge? Qual foi o primeiro som autoral da Revenge? Você consegue lembrar, meu? Eu acho que foi Good Samaritan, uma música chamada Good Samaritan. E vocês tocam essa música ainda hoje? Toca, ela nesse disco, esse último disco, a gente regravou ela, que foi o nosso disco mesmo, né? O Unleash the Power. A gente vai falar dele daqui a pouco. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Nós regravamos ela, mas ela foi um dos primeiros sons que saiu, né? E inclusive a gente gravou lá no Ed, né? Ao vivão, na Tora, Natan e o Ed lá. No Ed da KNE... Da KNE ainda. Ela ali na comercial já. Da KNE. KNE, né? No Banco do Brasil? Cima do Banco do Brasil. Cima do Banco do Brasil. Fomos lá várias vezes, lá no Ed. Pô, Ed é um cara ímpar, né, velho? Ele é um cara que ele fez parte do... Faz parte aí. Faz parte, ele tá né? com sonorização há muito tempo, cara. Eu nunca mais encontrei com ele, mas sempre quando eu encontro, a gente sempre dá muita risada nessas épocas. Né, que era muito massa. O Ed era um cara foda, né? Bora ouvir som aí, então. Bora ouvir o Nevermore com Believe in Nothing. Essa aí foi Nevermore com Believe in Nothing. Então, cara, agora eu queria que você falasse um pouquinho do EP The Way to Follow e do CD Unleash the Power. Massa. Cara, gravamos o Darkness or Light, né? Só que foi uma parada ao vivo, imatura pra caramba. Isso é a demo. Essa é a demo, uma primeira demozinha nossa, né? Nós tínhamos um tape também de algumas dessas músicas, só que era com outro vocalista e tal, teve a treta e pá, é irrelevante, né? Que não ficou bom e a gente não gostou, no entanto a gente decidiu gravar esse CDzinho aí mesmo. Isso foi em outubro de 2000. Não, a banda foi formada em outubro de 2000, sim mesmo, se solidificou com essa formação. Em 2001 nós gravamos o Darkness or Light e em 2002 nós fizemos o The Way to Follow, que era tipo assim, que era uma parada melhorada.
Gravamos tudo separado, no beat, tudo bonitinho. Até pra consolidar um pouco o amadurecimento da banda. Que foram 3 faixas, que era Pensans, Breaking the Night e The Way to Follow, que é uma balada que o Wellington trouxe. Era uma música dele que ele trouxe pra banda, né? Que ficou The Way to Follow, né? Que é o caminho a seguir. Que foi uma parada assim, que tipo assim, que falou assim, pô, massa, a banda nasceu e é essa porra aqui. E é nós que tá. E pronto. Então, assim, solidificou, porque até o Darkness or Light ali, até que o primeiro... A gente tava legal, a gente tinha sonhos, a gente tava afim, mas aí depois que nasceu esse... Aí pronto, realmente essa aqui é a família. Vamos seguir, né? Agora, eu não lembro... Eu acho que o Natan ainda não tinha entrado, né, na banda ainda, porque assim, teve uma transição, porque o guitarrista, o André... Ele precisou sair da banda por estudos e tal, não sei o quê. E a gente não tinha quem colocar na banda, né? Assim, pô, e era foda, quando você tem uma família ali fechada, você, pô, vai chamar um cara que a gente não conhece, a canseira, a gente era muito assim, além da banda, tinha a questão que a gente era muito unido e tal. Aí foi onde o Natan decidiu entrar pra banda. Aí ele falou assim, não, cara, vamos fazer o som. Não, beleza, bora fazer o som aí, velho, vamos nessa, vamos aí. E foi o cara que trouxe a qualidade para a banda. Ele é tipo assim, ele foi o Cliff Burton do Revenge. Ele que trouxe toda essa diversificação, inclusive ele dava aula de música pra gente na banda, entendeu? Então assim, ele era um cara que a gente ia gravar, o Natan era o seguinte, você ia gravar e tu gravava, fazia as paradas. Mano, isso aí tá errado. Eu, não tá. Ele tá errado. Você falou, tá errado, né? Você sabe, quem sou eu? Aí eu fazia de novo. Aí era assim, mano. Massa demais. Mas e o CD, Unleashed the Power, quando foi gravado? Conta um pouco sobre o CD, cara. The Power já é sem o Wellington, né? Já é sem o Wellington. Aí, assim, nós tivemos aí de 2003 até, acho que foi 2008, né? Foram 5 anos. Cara, de 2003... Pô, nós fomos chamados para tocar lá no For Cause, inclusive foi com o Revival na época, né? Nós alugamos uma van, fomos... Foi um puta show, acho que um dos maiores shows que a gente já tocou, assim, de público, né? E o retorno foi muito violento, foi com o Elton, que foi um marco muito importante da banda, né? Esse show específico. Logicamente, a gente tocava em várias apresentações por aqui, Goiás, Centro-Oeste, aqui a gente já fazia algumas coisinhas, né? Que já dava um direcionamento legal pra banda, a gente já tava caminhando pra dentro do heavy metal, assim, pra já se tornar um nomezinho já dentro do heavy metal. Só que assim, o que acontece? O Wellington, ele teve uma evolução bacana, só que ele, por problemas pessoais, começou a ter um decréscimo, assim, nas atitudes e tudo mais. E ele era meu irmão pessoal, tipo assim, só que as ideias não estavam batendo. Então, assim, surgiram eventos e tudo mais, mas a gente sentou e falou assim, velho, eu tô a fim de sair, a gente tá, não sei o quê. Aí ele saiu da banda. Ou, não sei se ele foi convidado a sair da banda, mas foi como um acordo. A gente trocou uma ideia e foi uma coisa assim bem madura, assim, saca? Tranquila, assim. A gente dava uma... não que a banda seja uma banda totalmente importante, assim, porra, essa banda é... Não, mas para nós ela tinha uma importância muito grande, ela fazia parte da gente, né? E a decisão de assumir o vocal foi sua ou foi uma decisão da banda? Você, pô, não vamos procurar ninguém, vamos aqui resolver em casa mesmo. Me obrigaram. Me obrigaram. Na realidade, nós sentamos, conversamos com uma galera. Assim, eu acredito que o Revenge sempre foi uma banda assim, que teve sempre uma humildade assim, nas atitudes, saca? E a gente sempre chamou uma galera, pô, vamos fazer um teste com esse cara, e ia trocar ideia com o cara. Aí tinha uma galera do plano que já tava em ascendência, cantando, e não sei o que, chamava, os caras, pô, não sei o que. Eu falei, não, mano. Não é assim que a banda toca, não. Vem de pantufa aí com nós aí na mãe. Não vem acelerado, não. Tipo assim, aqui a parada é família. Não, aí não deu certo, mano. Fizemos um teste com os caras, trocamos ideia. Eu falei, velho, ó... E aí ficou aquela porra, todo mundo indignado. Quem vai cantar essa porra? Já tinha show, já tinha não sei o quê. E um belo dia o Manuel chegou lá no meu trabalho. Ele pegou um ônibus e foi lá no meu trabalho. Mano, arrumei um vocalista, eu sei quem é que vai cantar na banda, ainda vai dar certo, vai ficar massa. Eu, mesmo, velho. E eu felizão, hein? Cara, quem que é? Não, chega aí numa conversa, eu vou te mostrar as paradas. Eu falei, é mesmo, velho? Eu falei, não, moço, ele
É isso aí mesmo. Aí, chegando, nós fomos lá no escritório lá. E aí, quem que é o cara? Ele, é tu. Aí eu, é o quê, doido? Aí ela, é tu que vai cantar essa porra. Eu canto o quê? Não, mano, faz o teste. Eu já falei com os caras, falei com o Marquinhos, que é o Limark, né? Falei com o Natan, falei com não sei o que, não sei o que lá, e vão querer, e não sei o que mais lá. Aí eu falei, ai, caralho, lá vai eu mais uma vez, assumir. Aí, assim, eu tinha uma certa destreza, né? Hoje eu nem toco mais baixo, assim, nem faço tanto. Mas eu tocava bem e eu conseguia administrar as duas coisas. Só que a qualidade vocal ainda estava em amadurecimento, né? Aí eu fui fazer aulas e tudo mais. Aí foi onde a gente abraçou a ideia. A galera teve paciência comigo. O começo foi uma bosta, né? O começo foi uma merda. Até eu adquiri uma certa... No entanto, o disco, você vê que assim, o vocal, ele... eu não acho que foi uma das minhas melhores performances, mas eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha. Com o que eu podia fazer ali na hora. Então, eu realmente me dediquei, né? E aí foi aí que nasceu esse disco. Eu falei assim, cara, nós vamos fazer um disco da banda agora e você é o vocalista e é isso. E foi gravado aonde? Qual estúdio vocês gravaram Unleash the Power? Cara, o Unleash the Power, ele foi gravado porque assim, o Natan, ele tinha um canal, ele trabalhava umas produções no Sesc com o Daniel Moraes, que ele é músico da noite, né? Ele é baterista da banda Joy, da banda Magu. Então, assim, ele levou esse disco pra lá, pra ser gravado e mixado, tudo feito pelo Natan e pelo Daniel. Então, foi feito lá, no Sesc da Asa Sul. Nós fizemos toda essa produção lá e, assim, fomos muito felizes, porque a galera teve uma paciência com a gente fez a coisa de uma forma muito tranquila e foi muito bacana, né? Eu acho que, assim, algumas coisas nós fizemos no nosso estúdio mesmo, algumas linhas de voz, alguns backing vocals, alguns solos, a gente já levava as trilhas prontas. Então foi feito lá, cara. E a história do DVD que foi gravado no Teatro da Praça, em Taguatinga, cara? Porque ele não... Eu não vi uma divulgação do DVD, né, meu? Assim, eu sei que saiu, etc., mas eu não vi uma divulgação como o EP teve, como o CD de vocês teve. E o DVD vocês gravaram, fizeram uma puta produção. E não teve uma divulgação merecida, né, meu? Cara, tivemos muitos problemas nessa divulgação com a produtora, né? Assim, a produtora desse DVD, assim, os caras foram muito pau no cu, assim, com a gente, pra caralho mesmo, assim, foi bagulho de gente mau caráter mesmo, saca? Mas o cara que nos estendeu a mão pra ajudar, pra arrumar a produtora e tudo mais, foi o cara que assumiu o DVD, foi o cara que editou, que foi o Pedrão, ele é até vizinho lá dos moleques do Seu Brasil e tal, e o Limark também deu um tapa no DVD também. As captações foram feitas todas com a produção do Natan, a gente correu atrás do Teatro da Praça, só que nesse momento, acho que foi em 2010, né? Cara, tava rolando muita coisa, eu tava terminando meu 2º grau e já entrando pra faculdade, a vida tava mudando minha, do Manuel e muita coisa acontecendo, então assim, a gente não conseguiu se dedicar a milhão para este evento em si. Então a gente fez o que a gente podia na divulgação desse evento, né? Assim, voltando um pouco no Unleash the Power, também tiveram participações. O próprio Daniel gravou uma bateria, né? Fez participação. O Michel Brasil fez uma gravação também. E teve o Carlos Zema, que é de Goiânia, né? De Goiânia. Canta pra caralho, né? Canta pra caralho. É um dos maiores vocalistas que foi cantar no Outworld, no exterior, agora parece que voltou, né? Heaven's Guardian, canta no Heaven's Guardian, né? Acho que cantou no Volgan também, de Brasília, né? O cara é muito foda. Ele fez a participação na música The Tiger, né? E aí foi isso. E aí basicamente isso. E aí esse show do Teatro da Praça não teve total essa movimentação toda, porque assim, a gente não tinha como se dedicar 100% nessa divulgação. Mas assim, até porque também a gente se preocupou um pouco porque lá tem uma limitação, né? Eu tava lá no eu não sei se é 50, 80 pessoas, né? E ficou uma porrada de gente lá fora porque não dava porque esse pessoal ficava muito preocupado. No entanto, a gente teve um problema com a administração de Taguatinga, porque assim, não, o pessoal do rock, ela olhava pra minha cara assim, e esse cabelo aí? E eles, não, vocês vão acabar com o Teatro da Praça, vocês vão, não. Na verdade, quem acabou com o Teatro da Praça foi a própria administração, que lá no espaço daquele, no centro, tá no coração de Taguatinga, não aproveita pra porra nenhuma, né, cara? Quem acabou foi a própria administração. Exatamente. Né?
Mas assim, foi bem legal. Contamos com um coral, que era a banda Talhezinho, que a gente tocava uma parada assim meio folclórica e tal, né? Que era só vozes, e eu fazia um baixolão, que eu tocava com eles. A gente trouxe alguns elementos desse pessoal para fazer as introduções dos shows, para cantar com a gente. No DVD, o Wellington veio para cantar com a gente. Alguns sons. O próprio André veio também para fazer umas guitarras. O Michel também tocou. Então, assim, as peças importantes no que a gente pôde fazer, tava lá. Então, assim, foi mais para marcar mesmo. Papo de 10 anos de banda. O papo da história da banda sendo contada, né? Meu? Isso. Com certeza. Você, meu jovem. Verdade, cara. Cara, e mudando de foco, como foi parar você, né, cara? Foi parar nas garras do cover e fala um pouco dessa banda Fire On, né, cara? E que já está nativa há 11 anos tocando rock internacional. Termo que é muito amplo, né, cara? Então, diga-se passagem aí, o que é esse rock internacional que a Fire On toca? Cara, Fire On, mais uma vez, foi tipo meio que uma ressaca do som autoral, né? Você batalha muito pelo som autoral, você faz muito, você se dedica e tal. Tem uma hora que realmente bate uma estafa mesmo, que você tem que parar, dar uma respirada e tipo assim, cara, para você pegar um ânimo, assim, para você continuar dando gás, né? E assim, o Fire On, sempre que rolava os finais de ensaios, principalmente do Revenge, a gente tocava outras paradas. Puxa aí. Aí rolava um Pink Floyd, rolava um Metallica, rolava um Red Hot, assim, na zoeira ali, né? Da galera, porque o Natan, ele dá aula. Então, ele toca uma porrada de música, né? O Manuel também sempre estudou vários outros estilos, então ele toca as paradas, né, diferente, né? Então, a gente ali na zoeira. Até que chegou um determinado momento que a gente, assim, aqui na minha casa, na Vicente Pires, a gente sempre, uma vez ou outra, a gente reunia sempre a galera pra gente fazer um churrasco, pra gente fazer aquela zoeira todo mundo. E várias vezes, uma ou duas vezes, a gente decidiu levar uns instrumentos pra gente fazer uma gig lá, né? E a gente até, é engraçado que a gente até apelidou esses eventos como, fazer uma analogia do Red Hot Chili Peppers, né? Gira Coca e vira Pepsi. Que era tocar um monte de merda. Você quer tocar o quê? Ramones? É o quê? Não sei. Aí a gente juntava todo mundo e ficava tocando, bebendo cerveja, comendo carne, e era massa. Tipo assim, era uma parada bem legal pra trazer as famílias, né? Os caras traziam as esposas, todo mundo, e ficava todo mundo ali brincando, né? Então, assim, sempre foi. E aí a gente decidiu assim... como a gente já tinha um contato com o Danny, que tocava na noite, né? E a gente via os sons que o cara fazia. Eu já vi apresentações da 010, que faz o esquema da noite, que era super legal, super profissional. A gente falou assim, cara, vamos fazer uma bandinha pra gente fazer uns sons aí, nos botecos aí e tal, pra tomar uma cerveja e tal. Foi onde a gente começou a brincar com a Fire, né? E aí foi nascendo, foram aparecendo as oportunidades. Aí vários integrantes do Revenge foram se enveredando pelas tocadas da noite. Assim... É um som cover? Sim, são sons covers, né? Mas, por exemplo, eu tenho bandas específicas e tenho banda que é bem generalizada. Você vai tocar no boteco, vamos fazer esse set aqui, vamos fazer aquele set ali. Não é uma coisa específica, são diversas músicas de diversos momentos do rock and roll, saca? Tá, mas quem é da Fire On hoje? Quem são os músicos? E como é que é o repertório de vocês? Quantos sons vocês podem chegar... Em um show, numa festa e tocar, assim, cara? Cara, já teve show que nós fizemos na Toinha há muito tempo atrás, nós tocamos 48 músicas. Tá, porra. Foi. Assim, cara, foi assim, missão suicida. Tipo 3 horas de show, mano. Mais. Caralho. Mas hoje a gente se limita até 20 e poucas músicas, assim, trabalhando bem tranquilo. Começou eu, o Manuel, na banda. Assim, vamos fazer, tal... Aí aí chamamos o Simão, que era um amigo nosso, que hoje ele mora nos Estados Unidos, que ele teve que sair da banda. Chamamos o André, que era ex-guitarrista do Revenge. Tanima, vamos fazer um som assim, vamos brincar e tal. Aí até que o baixista saiu, quem assumiu o baixo foi o Michel. Pensei que tinha sido você de novo. Não, eu só cantava na Fire, eu só cantava, né? Só cantava assim, no começo até muito mal, porque... uma coisa é você adestrar a sua voz, você acostumar a sua voz, você cantar um som mais forte, mais grave, até mais rasgado, ou então mais alto. Quando você tira toda aquela força para você fazer um som mais de boa, você tem uma dificuldade, né? Que é onde realmente o canto nasce, né? Que é o som mais tranquilo.
Então, assim, foi realmente uma escola pra mim, assim, cantar na noite, tocar, porque você vai adquirindo várias experiências tocando sons diferentes. É, e até porque são vários tons diferentes, acredito, né? Que são várias músicas de bandas Aí é onde você tem diferentes, que etc, estudar, né? você pega a música, muda o tom, muda aqui, ali. Então, assim, você vai estudando. Então, hoje a Fire, com a formação de hoje, ela é o Revenge ser o Limark. Ah, pô. Cara, dentro do repertório hoje da Fire On, qual o som, uma música que você mais gosta de tocar e a música que os caras querem, pô, vamos tocar essa, você, porra, essa não, você dá uma... Quer uma afastada, esse som do repertório, cara. Velho, assim, os hard rock e os metal, assim, por exemplo, um Metallica e um Iron, que sempre sai, assim, no final de show, todo mundo bebaço, e tipo, pra mim é o melhor momento, saca? E o pior? E o pior momento é quando você tem que tocar uns popzinhos, uns pop rockzinho. Não é que seja o pior, assim, você acaba acostumando a saber que você, assim, você não é o que você quer, o que a galera quer, né? Então, assim, mas... eu não me sinto tão confortável fazendo os popzinhos, mas vai. Acostumei, entendeu? Tolero. Então, cara, e ainda falando de covers, eu queria que tu falasse da Classic Divine, da Thorn e da Rádio Verso. Cara, hoje, em ativo mesmo é a Classic Divine, né? Classic Divine, ela é uma banda que toca hard rock oitentista, ou uns rock and roll oitentista, na linha ali de... como é que eu posso te falar? White Snake, da vida. White Snake, Kansas, Boston, umas paradas assim, né? Que é muito legal. Yes e Rush, esses esquemas, né? Que é o Maurão, o Nilton, né? O Lemuel e o Giba no teclado. Tecladista foda. Né? Então, assim, a gente toca um som bem variado dentro desse estilo. Mas, assim, é uma banda que foi composta mais pra gente fazer som, assim, mais motociclístico, mais um lugar, assim, mais old school, uma parada, assim, que a galera mais antiga curte, que... Essa galera mais nova não é tanto desse som, né? A galera mais do new metal e tal, essas paradas assim, né? E basicamente... O rock dos coroas. O rock dos coroas, E realmente, aí eu me sinto... E eu me sinto muito jovem tocando com eles, que eles realmente são bem... Mas velho, é uma banda, assim, muito tranquila, assim, de tipo assim, a galera muito light, no stress zero. Por isso é que dá certo, entendeu? A Thorn foi um momento da pandemia, né? Que, tipo assim, tava tudo parado, né, velho? Tudo parado e todo mundo sobrevivendo uma ressaca de depressão fodida. Tipo assim, eu perdi minha mãe ali, o Manuel, Michel e o Natan perderam o pai. Aí foram despedidas, foram reencontros interpessoais, isso e aquilo. Então foi difícil. Aí realmente a galera realmente deu uma parada, né? De tudo. Aí eu falei, cara, não consigo parar, mano. Se eu parar, eu enlouqueço. Aí foi onde uns colegas a gente conversando, a galera queria fazer um som assim mais pós-grunge, né? Uma parada assim meio Creed, meio... Como é que eu posso te falar? Meio Creed, meio Nickelback, essas paradas assim, porque parece que o cara do Creed já ia tocar aqui e precisava de uma banda assim. Inclusive foi até o Fabinho, abraço aí pro Fabinho, Toninha Rock Pub lá, Samamba. Que os caras foram fazer. Então a gente já tinha um espaço já específico, né? E foi legal pra caramba, porque a banda nasceu e eu conheci outros músicos excepcionais, que eu estou aqui com o Liane, baixista, o Brunão, batera, que é um batera excepcional, o cara é fodástico, o Márcio, guitarrista. Então a gente colocou esse projeto que funcionou na pandemia. Após a pandemia, realmente tudo voltou, então a galera... Porque o Márcio e o Brunão, eles realmente vivem de tocadas. Eles tocam na noite, né? A profissão deles. Não é a minha profissão e nem do Liane, mas os caras tocam muito bem, então é essa, né? E a Rádio Verso foi uma banda que eu tinha na realidade eu tenho um projeto chamado V2, que é voz e violão, eu e o Daniel Tecart, né? Que é meu amigão, Luana, a esposa dele, são amigos pessoais. E ele montou essa banda e, assim, eu me convidei, eu falei assim, cara, tô com tempo livre, tu quer que eu ajude vocês aí e tal? Aí a gente entrou, que é um rock nacional e internacional, mais puxado pro nacional para tocar em boteco mesmo, assim, para tocar em barzinho mesmo, assim. Eles já tem uns canais, eles sempre... vamos fazer o som aqui, ó, tem um som aqui, é tanto e tal lugar, tal hora. Pode, pega, vai lá e faz. Não é uma coisa que você tem que ensaiar tanto, e aí funciona. Sim, bora ver mais isso aí. Bora ver o Híbrida com Steel Lord on Wheels. Esse aí foi o Híbrida com Steel Lord on Wheels. Camarada Wander, assim, velho,
mesmo ganhando uma grana aqui, acolá, com banda cover e tal, você não paga suas contas com a música, né, cara? Pra isso, você virou um veterinário. Conte um pouco dessa sua escolha, cara, e faça um jabá da sua clínica aí. Aproveita e já faz um check-up no nosso amigo Fábio Frajola, que tá precisando aí. Ele, né? Eu estou diante de 2 animais silvestres aqui que não são a minha especialidade. Cara, de longe, o som autoral não se compara com o som cover, o som da noite. São 2 pontos diferentes, né? A banda do coração, a banda que você cuida, que você grava, que você tem todo aquele zelo, né, velho? Né? Nunca vai se comparar a qualquer outro som, velho. Isso aí é fora de cogitação. É legal tocar na noite? Cara, você se diverte, você conhece pessoas diferentes, você faz vibes diferentes, você ri bastante, você se fode bastante, você passa muita raiva, mas, cara... Você ganha até um pouco de dinheiro, né, velho? Assim, ganha... Olha, por incrível que pareça... na Fire, por exemplo, nós nunca fomos uns caras que a gente precisou dessa grana, né? Então, tudo que a gente ganhava, a gente botava na poupança. Chegou um momento que a gente conseguiu dar uma remodelada no estúdio de uma grana que a gente conseguiu. Pô, velho, a gente já tem essa grana aqui. Eu falei, eita porra, sério? Falei, não, compra aí uma mesa, compra não sei o quê. A gente deu um upgradezinho lá no estúdio. Mas não se compara não, cara. O som autoral, tipo assim, o underground, sabe? Só que é aquele negócio, cara, o tempo vai passando, né? E tipo assim, as responsabilidades vão aumentando. E assim, quem pode permanecer, quem tem tempo hábil, quem tem aquela iniciativa igual vocês, assim, que, pô, tira o chapéu demais, cara. A iniciativa de vocês, assim, e eu acredito que essa minha opinião seja opinião unânime, que é a guerra, mano. Vocês são guerreiros e, tipo assim, lutam por isso aqui, porque vocês realmente acreditam em algo palpável, que não é fácil, né? Manter um underground, informar um underground, compartilhar, incentivar. Pô, isso é do caralho, mano. Eu confesso pra vocês que, assim, eu gostaria de ter um pouco mais isso, né? Mas a minha vida caminhou um pouco pra um lado diferente, né? Mas eu, assim, realmente eu acho que vocês são guerreiros, juntamente com o Carlos aí apoiando também, e várias outras. Tem muita gente que faz também o. Na verdade, ainda bem, né, cara? São várias pessoas que acreditam nessa nossa música do submundo ainda, sabe? Que fazem um ali faz um show, outro faz um fanzine, outro tem uma banda, outro trabalha como road, assim, vão se conectando todas essas pessoas, sim, né, cara? Sim. E isso é legal. Mas, cara, como é que você decidiu assim, pô, vou cuidar de cachorro, velho? Cara, na realidade, isso foi uma realização pessoal, né? Eu já sabia que eu ia ser desde moleque, eu ia ser veterinário. Né? Sempre teve cachorro na sua casa? Sempre tive. Hoje ainda tem? Na sua casa? Não. Hoje eu tenho um gatinho, a minha cadela faleceu tem uns anos, mas eu sempre tive animal. Eu penso o seguinte, se você não tem tempo para você dedicar ao seu animal, não tenha. Porque não é brinquedo, não é um item de decoração da sua casa. Com certeza. Então, eu não tenho esse tempo hoje, porque assim, eu me divido em 2 profissões. E assim, à noite eu tenho os meus outros afazeres, então assim, eu não tenho como botar uma coleira no cachorro, dar um rolê final de semana, fazer um negócio. Assim, o gatinho é da minha filha, então assim, o gato ele tem a autonomia dele. Então assim, você não precisa se preocupar tanto. Mas, infelizmente, cão, você tem que ter tempo realmente, até porque as patologias, elas são desenvolvidas pelo estresse, a maioria delas, né? Então você tem que ter tempo para que ele fique bem, né? Então, assim, foi uma realização pessoal. Eu venho de uma família que sempre mexeu com fazenda, com criação e tudo mais. Hoje, mais não, né? Mas eu tinha isso dentro da minha genética, né? Então, assim, eu sempre, desde moleque, eu falei, cara, eu quero ser veterinário, eu quero me formar nessa parada e, assim, foi isso. Eu não tinha outra profissão. Você é o primeiro e único veterinário da família? Sim. Assim, formado sim, mas, por exemplo, o meu tio... É um veterinário na prática, né? Ele é falecido, ele era um cara prático. O meu avô, que eu não o conheci, mas ele era um cara que lidava muito bem com animais. Então, assim, prático, assim, de diploma, foi eu. E há quanto tempo, cara, você é veterinário, meu? Há quanto tempo você tá nessa lida aí? Cara, eu me formei em 2009 para 10. Então, assim, eu já... Aonde eu estagiei, eu fiz estágio em várias áreas diferentes da veterinária. Mas eu me apaixonei realmente pela clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, cães e gatos, né? Então, assim, aonde eu estagiei, eu já fiquei com a clínica e tô lá até hoje.
E qual é o nome da clínica? Então, lá atualmente chama WVET, na QE 34, do Guará 2, né? E eu faço atendimentos também particulares, né? Todo o DF e tudo mais, e atendo também na clínica de um amigo, chama Doutor Animal em Vicente Pires. Tá, cara, e durante a pandemia, assim, dentre vários problemas que nós tivemos e tal, com perda de pessoas importantes e tal, teve uma parada que me deixou muito triste, muito pra baixo, assim, que foi nego abandonando os animais, cara, né? Tipo, jogando animais na rua. E até hoje, quando eu vejo alguém maltratando animal, cara, eu fico muito irritado, velho. Não sei se você, enquanto veterinário, tem a mesma sensação de ódio dessas pessoas, tá ligado? Ah, cara, é assim, se você que não tá na área já tem um sentimento negativo, imagina a gente que vive isso, né? Eu vivo a veterinária, a gente vive, então assim, inclusive a gente apoia algumas ONGs, né? Por exemplo, eu faço castrações assim, gratuitas para as ONGs. Atualmente eu trabalho muito com a Toca Segura, em que eles levam animais que estão só aguardando a castração para serem adotados. Eu falo, não, traz, eu castro, doa ele, tá tudo certo, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, assessorias, a gente ajuda. Cara, a pandemia, ela serviu para 2 pontos, né? Teve esse aspecto negativo do abandono, que realmente aconteceu, mas isso sempre aconteceu, não é só na pandemia. Dado por exemplo, a pessoa acha que o animal é um artigo de decoração, não castra, não vacina, não faz nada, então assim, aquele animal vai cruzar, vai gerar filhotes, o que a pessoa vai fazer? Vai criar todo mundo? Não vai. Vai jogar na rua, vai doar para alguém que não quer, e aí vira um ciclo ascendente negativo que vai só gerando mais animais na rua, por isso tem vários animais na rua, tanto gatos como cães. Né? Mas também serviu para a pessoa estar mais perto do animal dela na pandemia, porque elas estavam mais fechadas, então elas olharam um pouco mais. Então, assim, da mesma forma que teve esse aspecto negativo que já vem acontecendo, teve também um aspecto muito positivo. As pessoas começaram a dar mais importância também aos pets, aos animais dentro de casa, gatos, cachorro e tudo mais. Então começaram a cuidar um pouco mais, começaram a levar um pouco mais ao veterinário. Entendeu? Então teve esses 2 pontos, né? Agora, realmente, na pandemia cheguei a ter 12 cães, 8 cães e 5 gatos nas minhas clínicas, né? Enfurnados lá, tentando doar, castrando, vacinando, doa daqui, leva daqui, ou leva para abrigo temporário para poder cuidar, porque assim, realmente, cara, na pandemia, por exemplo, chegou um determinado momento que estava tudo fechado, né? A clínica podia estar aberta. Então, onde que eles iam deixar a caixa cheia de bicho que nasceu? Na clínica. Então, era foda, velho. E o que você ia fazer? Você tem a obrigação moral com o animal. O veterinário, quer dizer, nós todos temos uma obrigação moral com os animais, né? O veterinário, talvez um pouco mais, né? Então, assim, cara, o que eu vou fazer? Vamos ajudar, vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu morava na Q18 lá Pô, o cara chegou, tipo assim, o cara chegou, só escutei o barulho na janela. Plau! Uma caixa, a mãe e 5 filhotes, cara. Caralho. E eu tive a sorte de ter clientes, de ter almas abençoadas que eu cuido desses 5 filhotes até hoje. Até hoje. A mãe fugiu, não consegui pegar. Esses 5 filhotes até hoje. Eu não trabalho com ONG, eu sou veterinário, eu ajudo dentro do que eu posso, mas, assim, certas coisas que acontecem a gente consegue dar um desenvolvimento legal. Ainda bem, né, velho? Ainda bem. Cara, e então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o musical Anjo da Noite, né? Que tu participou, eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência e o que é que você acrescentou. Tem isso, né? Cara, teve muito rolê, né, velho? Olha, você vê, o cara roda, para tudo quanto é lugar. Parece uma rapariga velha, né? Para em qualquer, né? O mané que fala, bicho, tu é uma rapariga velha. Onde tu vê, tu tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Tu tá operando um cachorro, tu tá lavando um carro. Cara, o Anjo da Noite, ele surgiu numa vontade minha de aprender a cantar melhor. Aí eu tive vários professores, né? Mas entre esses vários professores, eu tive uma pessoa muito importante, que foi a Daniele Dumont, né? Que ela tentou me ensinar alguma coisa, ela se esforçou ao máximo a tentar me ensinar a cantar alguma coisa. O que eu podia, eu aprendi. E aí ela tinha esse projeto, né, do Fantasma da Ópera, né, de fazer a coisa assim em cima daquela
Tem uma peça na Broadway que é do Weber lá, que ele faz o Fantasma da Ópera, que tem todo o histórico, né? Do fantasma e da menina e tal. E aí, assim, dentro das nossas aulas ela me convidou. Ela falou assim, cara, você tem interesse em fazer e tal? Então, assim, foi um projeto que ele foi crescendo, até que ele nasceu dentro do que a gente podia. E aí foram chamadas pessoas externas para protagonizar a situação, né? Que era envolvida muita gente, que foi num teatro, acho que num teatro ali na L2 Norte, não sei se foi o Teatro do Serpro. Uma parada assim, não sei exatamente onde, eu não me lembro, mas foi uma produção muito legal, a galera super esforçada, mas assim, não eram profissionais do canto de musicais, mas a galera se dedicou ao máximo, o público aplaudiu de pé, e assim, eu protagonizei aí foi chamado o Mar Linhares, né, falecido Mar Linhares aí, porque pra mim foi um prazer, né, velho, você fazer um musical com uma das maiores vozes do heavy metal do Brasil, né, velho? E a Marcela, que era pupila do Mar Linhares também, que é professora de canto, canta na Argeron, né? Um metal assim mais lírico e tudo mais, né? Então nós fizemos um trio ali, teve esse musical e foi muito legal, cara, porque de verdade, eu via o Fantasma da Ópera ali do Iron Maiden, mas eu não conhecia tanto a história, e é uma história muito legal, cara, e a Daniele, ela, não sei se ela é pós-doutorada agora em música, dá aula na escola de música, inclusive eu sou um dos veterinários que cuida dos gatos dela também, do esposo dela, e assim, cara, foi uma experiência fantástica, foi uma coisa fantástica. E foi só uma apresentação? Cara, foi só uma apresentação porque, assim, você tem uma mobilização, muita gente, né? Cara, é uma mobilização muito grande. E eu entendo que para ela foi desgastante e para nós também. Lidar com tantas intérpretes ali de toda a situação, né? Mas, assim, ficou aquele gostinho de será se vai rolar, será se não vai rolar? Mas ela tinha outros objetivos dentro da área de estudo, né? Então, assim, mas foi uma coisa muito legal, assim, eu tive acesso, assim, o DVD, o material completo, infelizmente, assim, dado a todas as circunstâncias, a morte do Mar Linhares e tudo mais, acabou que não saiu, mas assim, tem vários trechos e tudo mais na internet que, assim, cara, você vê assim, cara, que coisa legal, assim. Cara, pra encerrar, diga aí quais os planos da Revenge futuramente, o que a Revenge pretende fazer, já que vocês estiveram parados um tempo, voltaram, fizeram alguns shows, eu até estive nos shows no Motorrock, onde o cara cagou na pia, inclusive. E depois você deixa a mensagem final a todo mundo que acompanha o programa Zines. Cara, e mais uma vez, obrigado pra caralho, assim, por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. E, cara, boa sorte com sua vida musical tão intensa e com a... E diversificada, né? Diversificada, né, velho? E com a sua clínica veterinária. A raparigada... O cara tá tocando, tá fazendo um cover do Napalm Death e tá tocando Red Hot, é uma parada muito louca, né, velho? Eu olho assim, tem a hora que eu passo assim, ver esse meu irmão, caralho, que loucura, né, velho? Às vezes nem eu acredito, né? Mas assim, quem tem TDAH, ele é um problema muito, muito, muito sério, assim, que tem uma relevância. A gente tem um hiperfoco, uma hiperatividade, né? Eu descobri há pouco tempo todas essas questões, então a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aí, assim, você faz muita coisa ao mesmo tempo, extremamente mal feito, né? Não, essa brincadeira, mas a gente quer ocupar nosso tempo por uma deficiência que a gente tem, uma carência que a gente tem, então a gente tem buracos, a gente quer, então por isso que a gente faz muita coisa. Então, assim, os projetos do Revenge, cara, são os de sempre, pique cérebro, tentar dominar o mundo, né? Né? Assim, nós temos um disco já praticamente assim 90% pronto, né? Vimos de 3 reuniões porque assim realmente nós flertamos com a situação de parar, né? Disse, pô, cara, a gente não, aí fizemos 3 reuniões, cara, vamos continuar. Aí uma das falou assim, cara, então vamos continuar. Tinha um cara que sempre estava com a gente ajudando nos shows, que era o Michel, né? Baixista, né? Aí eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, mano. O Michel, ele é um cara batalhador pra caralho, teve as bandas autorais dele que são foda, mas eu não vejo o Michel hoje com a banda dele. Então essa banda vai ser dele,
sacou? Então eu vou, já que eu só canto e a gente e a gente é acostumado a tocar junto e eu só cantando, então eu vou só cantar para mim tentar me dedicar ainda mais, tentar fazer como é que eu posso falar? Uma performance ainda melhor, só no vocal. E ele, porque ele é um baixista excepcional, ele é um né? baixista então, assim, ele é um cara muito foda. Então, assim, eu não estudo baixo tem 10, 15 anos. E eu falei assim, pô, velho, não faz sentido. Na verdade, acho que o Revenge, assim, enquanto músico, né? Os três Brasis tocam muito, né? Todos os três, né? Juntar os três não vale muita coisa, toca não. muito bem, mas né? tá vale bom. uma prata. Musicalmente falando. E o Marquinhos toca muito bem também, Toca, o Marquinho Limarque, ele é um guitarrista excepcional, ele é um cara muito dedicado, é um cara muito responsável, um paizão, assim, é um cara que ele tem realmente meu respeito, né? Assim, eu sou mais próximo aos Irmãos Brasil por uma questão geográfica, a gente sempre tá junto, a gente tem outros projetos juntos, né? Eu não tenho, assim, mas ele é meu brother, meu irmão de banda, a gente já passou vários problemas e soluções juntas, assim, então, assim, tudo certo. Então, assim, o projeto é finalizar esse disco, né? Já tem nome? Tem nome, é um disco que vai contar com 5 faixas, talvez 6, que tem uma aí que talvez a gente vamos ver o que acontece, falta questões de solo, já tem linhas de voz, já estou escrevendo as letras e tudo mais. E provavelmente vai ser um disco chamado Thousand Demons Screaming Vengeance, né? Milhares de demônios gritando por vingança. Tipo assim, uma parada assim, meia louca, né? Mas metaleiro tem essas viagens aí mesmo. Né? Tem essas paradas do heavy metal espadinha que o pessoal fala, né? Pau no cu. mas não tem jeito, a gente tem que ser sensato, né? Os caras são muito viagem, né? Mas é massa, assim, eu curto essas viagens, curto ler as paradas. Então, assim, vai ser um disco bem diferente de tudo que a gente fez. Vai ser uma pegada tradicional, flertando com o trash e, assim, vocais limpos e vocais rasgados, como a gente já vem fazendo nos últimos shows, então a gente está testando bastante coisa para mudar um pouco essa nova roupagem do Revenge aí. E assim, cara, até onde a gente conseguir, até onde a artrose permitir, a gente vai estar mexendo os dedos, não tem... Pode escrever, bicho, e dê sua mensagem aí para quem está ouvindo e vendo o programa agora pelo canal Mercearia há um bom tempo já, né? Felizmente o Carlos abraçou essa ideia também pra gente. Diga aí, cara. Fale, abra seu coração. A mensagem de quê mesmo? Abra para a única câmera que nós temos. Mas e ainda bem que temos. Eu não entendi a pergunta. A mensagem de quê mesmo? A mensagem que você queira dar aí para quem acompanha o programazinho. Não. Cara, faça igual eu. Me dediquei. Vinha escutando até para me saber o quão besteira eu ia falar. A competência dos dois aqui eu já conheço já de muito tempo. Eu sei que aqui não vai ter furada, mas era mais para mim mesmo, porque assim, você pode ter certeza que eu me contive muito de falar muita besteira aqui. Que quem me conhece sabe. E assim, cara, meu irmão, eu realmente... dedico um tempo para assistir os programas, ver histórias. Pô, esses últimos tempos eu vi histórias muito legais, cara. Muito legais mesmo, assim, de começos e recomeços e a galera que passou pelos caminhos que eu passei, parecidos com bandas que eu realmente vi e era você e não era. E tipo assim, cara, histórias de composição, por exemplo, aquela menina do meu Senia, Suzane, cara, história que eu nunca imaginei que era aquilo que ela falava. Né? Tipo assim, nas letras dela, eu assistia o show dos Miostenia e via, cara... Tipo assim, tu ficava... ela é uma pessoa... Então, assim, são pessoas extremamente inteligentes, cara. Com conteúdos vastíssimos e não só ela, como vários outros artistas que vieram aqui que, pô, velho, fizeram e ainda fazem parte do underground, assim, tipo assim, caralho, bagulho que a gente viveu 99, 2000, vocês até bem antes disso. É um Frajola, então. Bem antes disso. Frajola, né? Então, Tipo assim, da era jurássica, né? E tipo assim, cara, é muito legal, assim, quem bebeu dessa água entende. Muitas vezes, quem tá aqui não consegue explicar, sacou? Mas quem bebeu dessa água entende, entendeu? E é isso. Agora sim, com relação aos índices, cara, acompanhe, apoie, sacou? É o que faz a chama permanecer acesa, assim como vários outros programas, vários outros apresentadores, várias outras personagens do meio. O Carlos, o que falar do cara?
O cara é O cara é sensacional, ímpar, né, mano. O velho? cara, pô, várias vezes o cara me ajudou com música, com timbre, com guitarra, com não sei o quê, com flexibilidade de banda, um cara super solícito. Cara, tipo assim, cara ímpar, mano. Caras como ele talvez não existam mais. É verdade. Né? Infelizmente, né, cara? É. Existe, mas são poucos, né, cara? Ah, estão Infelizmente. guardados. É. A esposa não deixa sair. Bicho, e pra finalizar, uma fofoca aqui de bastidores. Dos 3 Brasis, qual é o mais chato, velho? Dos 3? Dos 3, cara. Tá que pariu. Tem. Eu Não, acho que é o Manuel. eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem falar, né? Porque o Natan, ele é um cara muito, tipo assim, é um cara muito tolerante, tipo assim, Jean Michel é um cara muito crítico, sensato, ele fala a coisa certa no momento certo. Agora o Manuel, ele é um barril de pólvora, mano. Ele é um barril de pólvora, ele é tipo assim, velho, o pouco já deixa ele puto, né? Então assim, a gente já sabe, quando ele começa a ficar, a gente já começa a rir, velho, ih, já deu ruim. Bicho, valeu pra caralho. Muito Valeu, obrigado velho. aí, velho. Obrigado, Valeu, obrigado valeu. você, obrigado, velho. Obrigado, Fabão. E é isso aí, mano. Ó, tamo aí. E quando tiver novidade, vocês certamente Tocaremos, serão a gente quer tocar aqui. avisados. Esse é, quando estiver gravado, manda pra gente, que a gente quer tocar em primeira mão aqui, velho. Não, música do Refém, vocês vão ouvir, vão tocar em primeira mão, com certeza. Já, a gente já vai subir pros streams. Promessa aí, é dívida, não seja político. É isso aí. Bora fechar com som então aí. Bora fechar com Revenge com Pensons. Vamos buscar o bicho que tá lá. Roll. Tem outro. Dá o mouse aí.